Olá, Renata, bom dia. Aí, boa tarde, porque eu estou no Brasil, Renata não está. Então, muito bem-vinda mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que está muito, recorrente aí nas redes sociais, que é a cidadania italiana. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, boa tarde aqui. Eu ainda estou em Portugal hoje, amanhã cedo embarco para Milão para receber mais, acho que são 6 famílias que já também recentemente obtiveram a cittadinanza italiana, a cidadania italiana, com a cidadania italiana Palmieri. Obrigada pela oportunidade. Então, você tem questões aí, porque a gente está recebendo uma porção de mensagens, e-mail. O que você tem? Obrigada por me chamar. Separei aqui algumas questões que as pessoas estão ansiosas, né, para ter algumas respostas. Bom, para quem conhece a Renata, tem a Pinto Palmeira Advocacia Internacional, que a gente já tem conversado sobre alguns assuntos, mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre a cidadania italiana. A Renata é a diretora desse assunto também, e ela é a pessoa mais indicada para dar uma orientação. Não são respostas prontas, como a gente sempre fala, né, Renata? São orientações diante de tantas questões que a gente tem aqui. Aliás, deixa eu só fazer uma pausinha. Eu fiz uma pesquisa recente e nós temos, por mês, mais de 20 mil pessoas aqui, cá, Brasil, que fazem pesquisas, né, nos sites de busca, perguntando como adquirir a cidadania italiana. Então, 20 mil. 20 mil. Se a gente parar um pouquinho aí para analisar, nós temos 600 pessoas por dia interessadas em cidadania italiana. É muita gente. Não é de se estranhar, né, Rose? Porque desde a metade do século XIX, todos, eu acho que de 1870 até 1930, por aí, o Brasil recebeu várias nacionalidades, né, de estrangeiros que vieram em busca de oportunidades na América, pelos portos brasileiros, só que a grande maioria ficou no Brasil, acho que dentro dos, digamos, 800 mil europeus, mais ou menos o que diz os dados, né? 600 mil eram italianos. Então, o Brasil, né, se a gente for ver, né, nós nascemos dos nossos nativos, depois colonizadores portugueses, depois os imigrantes italianos, alemães, etc. Mas hoje, eu lembro que numa reunião semana passada a gente estava conversando, são 32, anote, 32 milhões de ítalos descendentes no Brasil. Estamos falando pelo mundo, no Brasil. Isso equivale, se nós temos mais de 200 milhões hoje de população no Brasil, né, equivale a gente estar falando em torno de 15% da população. É muito. Então, quem não quer? Exatamente. Né? E aí até uma questão muito peculiar. É claro, né? Eu sei que você não pode citar nomes, né? Porque tem até celebridades aí envolvidas. Mas o que você acha que deve essa procura tão grande com relação à cidadania italiana? O que você acha que as pessoas têm procurado cada vez mais? Bom, eu penso assim, não é? Primeiramente, eu acho que existem 2 aspectos bastante importantes. Tem pessoas que estão voltados para a história da família, né? Conhecer as suas raízes. Isso é lindo. Eu me lembro que na infância era uma coisa que me encantava, né? E isso, o que a gente sabe sobre isso? Por exemplo, nos historiadores, nos genealogistas que trabalham na equipe da cidadania italiana Palmieri, tem muitos casos que as pessoas querem apenas isso, querem fazer a sua árvore genealógica, querem compreender realmente a história dos seus antenatos, né? Os antepassados, antenatos, aqueles que nasceram antes. Isso é uma das vantagens, digamos, emocionais. Ligando do emocional ao racional, existe um desejo de você pensar, se não for para você,
mas pelo menos para os seus descendentes, né, para os seus familiares, pensar num futuro de possibilidades maiores. Você imagine hoje você com um passaporte italiano, um passaporte europeu, você podendo estudar, trabalhar, passear livremente, muita facilidade. Inclusive, né, o passaporte aí italiano, ele te dá a possibilidade, por exemplo, de você entrar livremente nos Estados Unidos, que é uma vontade aí que as pessoas têm, né, de passear livremente. Exigências mínimas, existe um tipo de um formulário, um documentário, mas é questão do visto, né? Todo esse sofrimento, especialmente para alguns países como o Brasil, é grande, né? Quer dizer, traz e você tinha muito mais benefícios. Você tinha desculpa, fale. Quê? Traz muito benefício, são muitos benefícios, né? Que a cidadania italiana traz para é uma vida de oportunidade. Tem gente que fala assim, mas eu estou muito bem no Brasil, mas isso não quer dizer que a pessoa não está bem. Por exemplo, nós estamos muito bem no Brasil. Nós temos uma empresa há 37 anos, né, trabalhando para portugueses, italianos, ou brasileiros, portugueses, italianos e outros estrangeiros. O escritório também temos em Londres, temos escritório cá em Portugal e o escritório na Itália, na Lombardia, né, em Milão, próximo de Milão. Então, as vantagens são de você abrir oportunidades, vantagem de você querer viver novas experiências e você ter realmente um futuro para você desenhar com outras formas, né? Você tinha me perguntado, você introduziu falando assim, eu sei que você não pode falar porque tem celebridades e tal. Mas o que você gostaria de saber? Por que esse tipo de pessoa procura a cidadania italiana? Também, né? Porque tem aquela ilusão, né? Muitas pessoas falam, mas está procurando a cidadania quem quer sair do Brasil porque quer trabalhar lá fora, enfim. Mas é como a gente acabou de falar, né? Não tem só a questão de quem quer sair do país, mas tem a questão de quem quer ter esse livre acesso para visitar não só a Itália, mas outros países também, com uma certa facilidade, né? Porque é muito complicado hoje, se você não tem uma cidadania, você tem sempre que estar recorrendo a vistos, não tem essa liberdade, digamos assim, né? A cidadania italiana, ela está fazendo isso. E o nosso público mistura vários interesses. Nós temos públicos que têm interesse de trabalhar, outros interesse de estudar, outros de realmente ter a dupla cidadania, outros de honrar a história dos seus antepassados. São vários os motivos, né? Agora, nessa questão da gente atender, lógico, sem citar nomes, mas da gente atender pessoas profissionais que estão na área de gerência, administração, executivos, alguns famosos, pessoas conhecidas na sociedade. A razão é uma só, Rose. É a questão da pessoa não querer ser mais um. Eu estava dizendo o seguinte, por que esse tipo de pessoa, como você, como eu, como tantos que estão nos ouvindo, pessoas que sabem do seu real valor, né? Pessoas que têm uma posição na sociedade, o que ela quer? Ela quer um atendimento exclusivo. Por exemplo, nós não temos, isso é um grande diferencial, não estou querendo vender nada, eu estou querendo explicar por que pessoas têm preferido ao longo dos anos, né, pessoas que têm uma posição na sociedade, ou que, né, sabe da sua qualidade como, enfim, como participante do dia a dia, que tem um cargo melhor, enfim, uma pessoa que se dá o valor, ela não quer ficar sendo atendida por um dos atendentes, né? Na cidadania italiana Palmieri, cada pessoa é atendida por diretores, né?
vai falar com o advogado que vai cuidar do caso dela. E vai cuidar no caso dela no Brasil e o caso dela na Itália. Então, esse é o grande diferencial. Falar assim, por quê? Porque não quer ser mais um. Não quer que o seu pedido de cidadania fique lá atendido por uma pessoa que faz as coisas mecanicamente, né? Então, esse é o diferencial, né? Que eu estava te explicando. A gente não vai contar quem fez a cidadania conosco. Isso acho até muito ruim, sabe? Esses testemunhos que tem. Eu não exponho nossos clientes dessa forma, mas vamos seguindo. O que mais que você tem de perguntas aí que vem rolando? Cada empresa ela tem uma política, né, digamos assim, de trabalho, e uma coisa que não só você, mas como eu também sempre coloco, até nos vídeos que a gente faz, nas conversas que a gente tem, é isso, né? É um atendimento exclusivo e humanizado, que nada mais é do que você dar para o cliente o atendimento que ele precisa e que ele deseja, porque quem que não quer ser quem não quer ser atendido com exclusividade, né, e humanização, né? É uma coisa que a gente busca a todo momento, principalmente atualmente, né, que está todo mundo sendo atendido hoje por máquinas, né? Então a gente fica meio perdido às vezes. Bom, Renata, vamos lá. Eu separei aqui algumas questões que eu gostaria da sua. Eu sempre falo orientação, porque a gente sabe muito bem que para cada caso há uma orientação diferente, porque as situações mudam. Então, a gente nunca fala em respostas prontas, porque não existe manual, né? Existe um atendimento exclusivo, voltando, e existe uma orientação de acordo com a situação que o cliente vai colocar. Mas eu separei algumas questões, digamos, mais superficiais, no sentido que dá para você dar uma orientação para a gente, que é uma questão que no WhatsApp as pessoas perguntam, nas redes sociais, no canal no YouTube, as pessoas estão sempre perguntando. E vamos lá na pergunta que é mais feita para mim aqui no Brasil. Por que é tão complicado fazer o pedido de cidadania italiana? Por que as pessoas colocam como muito difícil fazer esse pedido de cidadania italiana? Vou falar de uma maneira tentando ser bastante ética, porque ela lê nas propostas das empresas que fazem cidadania essa questão. É complexo, é difícil. E aí eu me lembro que meu pai, na época, né, como vendedor, bom vendedor que ela, ele dizia assim: eu nunca vendo dificuldade para o meu cliente para que ele possa comprar comigo facilidades. Então, essa é a história. Na cidadania italiana Palmieri, nós não usamos essa palavra complexo, difícil, porque é complexo e difícil para quem não entende, para quem não sabe fazer. Se você tem um diretor, o dono da empresa, a dona da empresa, ou um alto prestador de serviço da empresa, um trabalho como o seu, por exemplo, né? Uma pessoa formada, instruída naquele assunto, não tem como ser complexo, nem difícil, porque nós vamos acompanhar, orientar, explicar, acabou. Então, aqui a gente não fala, gente, como é que a gente vai vender esse serviço? Vamos falar aqui que é tudo muito difícil. Não, não é isso. Então, a pessoa aprendeu essa palavra em quem está anunciando aí. É fácil fazer? É assim? Você consegue documentos assim? Para o leigo, não. Mas para o leigo acompanhado de um especialista, é. Então, é aquela história, né? Não é que é complicado, você precisa ter a orientação correta, né? Porque até uma comida que a gente vai fazer, se você não souber fazer, pode ser um arroz, vai ser difícil, né? Claro. Agora, se tem um professor de culinária falando para você, olha, você tem que, sabe, aqui nós ensinamos você a fazer isso da forma mais correta, mais fácil, né? A gente descomplica. Eu não acho certo isso, mas... E é uma coisa que é bom que as pessoas saibam que na Palmieri você vai ter a orientação
passo a passo do que vai ser feito naquele processo, né? Não é uma coisa que a gente pega, abraça e o cliente fica lá e vai esperar, vai ter tudo prontinho. O cliente ele tem a orientação de tudo que Nós será vamos fazer juntos, vamos fazendo juntos. Assim, né, no telefone, com o dono da empresa, com o assessor da empresa, né? Não Se no é meio do caminho ele tiver dúvidas, ele não vai ter que esperar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. nada. É WhatsApp na mão, WhatsApp na mão. Você sabe disso. Você dá um atendimento aí espetacular. Qual a Então, próxima pergunta? vamos tirar essa coisa do complicado, então, correto? Não. Não precisamos vender nosso serviço usando a palavra complicado. Não. Outra coisa também, outra pergunta, né? Eu coloquei aqui exatamente como as perguntas chegam para mim, Sim, tá? sim. Então, eu vou fazer como se fosse realmente uma pessoa aí que está, né, ansiosa pela cidadania. Há anos desejo fazer o meu pedido, mas cada vez mais recebo orçamentos muito elevados. Por que cobrar tão caro? Também é uma questão que eu não gosto de me aprofundar muito, porque na cidadania italiana Palmieri, nós cobramos o justo e nós temos um grande diferencial. O que, que acontece? As pessoas falam assim: eu vou pagar para essa empresa, mas ela vai me dividir não sei quantas parcelas, né? Só que ela não percebeu, a gente também faz parcelado, mas ela não percebeu que essas parcelas, ela está pagando coisas antecipadamente. Vai ser no cartão de crédito, seja onde for, mas aquela conta chega, né? Tem de pagar. E tem coisas que cada passo tem a despesa daquele passo, não precisa antecipar. Não é? Então, vem aquele volume, assim, porque de que se compõe esse trabalho? Compõe dos custos, né? Se for administrativo, todos os custos da comune, né? Como se fosse a prefeitura na Itália, né? Os custos administrativos, a emissão das certidões cartoriais no Brasil, etc. São custos. Isso aí nós não cobramos nada em cima disso, né? São os custos operacionais. A pessoa, se quiser, paga direto para os órgãos. E os honorários dos serviços, que isso, inclusive, existe uma tabela da Ordem dos Advogados para esse tipo de serviço, né? Então, também, nós já tiramos a palavra complexidade, você pode tirar também a palavra aí caro. Nosso orçamento é estudado caso a caso, né? Quantos integrantes, quantos requerentes serão, qual é o prazo que ele necessita para a gente escolher, né? Qual o caminho que faremos. Então, tira a palavra caros também. Né? Um orçamento personalizado, não é tabelinha, escolha o plano tal. Face a face, olho no olho, estudando as possibilidades do cliente, planejando o desembolso financeiro com ele. Então, vamos colocar assim: a Palmieri faz um orçamento justo e personalizado para cada cliente que ele vai atender. Perfeitamente. Ajustado ao fluxo financeiro das possibilidades do cliente. Perfeito. Outra coisa também que é muito comentado nas redes sociais, né? Tem um monte de vídeos por aí, porque tem a cidadania que é feita pelo processo administrativo e o judicial, e dentro dessas duas modalidades, digamos assim, tem muitas dúvidas, né? O que é um e o que é outro, né? O que é uma cidadania italiana que eu faço administrativamente e por que eu tenho que fazer judicialmente? Qual que é a diferença? Bom, eu vou responder bem sucintamente para não ficar um vídeo muito longo, né? Porque tem bem detalhado no nosso site, no nosso blog, no nosso site, né? Mas, por exemplo, o que a pessoa quer? Tudo depende do que ela quer. A família vai decidir. Se ela quiser de forma feita ingresso no consulado, só se ela tiver cerca de 10, 12 anos, né,
de acordo com o que vem acontecendo no consulado brasileiro, que não, por questões certamente operacionais, não consegue seguir a lei italiana, né, que não pode ultrapassar, o seu pedido não pode ultrapassar 736 dias na fila de espera. Então, essa é uma modalidade, fazer tudo no Brasil, fazer até sozinha, a pessoa sozinha, etc., etc., ir aprendendo e fazer e esperar 10, 12 anos, ou até que alguma coisa aconteça que esse curso no consulado mude. Se a pessoa não tem pressa, também ela pode optar pela questão do processo judicial. Só que a pressa é bem menor, né? Nós estamos falando aí de 1 a 2 anos para você concluir um processo de cidadania que é sensacional, né? É muito rápido. E cada um tem suas vantagens. A cidadania mais rápida, a obtenção, a modalidade mais rápida é a via administrativa, que é na Comune, na Itália, não é? Na Itália, nossos casos todos aqui não têm ultrapassado 3 meses, certo? A Itália, feito na Comune, na prefeitura, né, na Itália, o que ela tem de mais trabalhoso para a pessoa? Ela tem que se deslocar e ficar na Itália num período de 3 a 6 meses. Não costuma chegar a isso. Mas aí tem, para muitas famílias, uma impossibilidade. Existe essa impossibilidade. Além do que, atualmente, há uma grande fiscalização das autoridades italianas, porque a pessoa aluga um endereço, porque para obter a cidadania ela tem de ter o endereço, e não é Airbnb, não, ela tem que ter um endereço de residência. E aí o que está acontecendo? Tem pessoas na Itália que subalugam o apartamento. Então, não é que é ilegal, porque não é ilegal, é descendente, tem toda a pasta de documentação correta, certo? Tem o endereço está autorizado na Comune, né? Só que depois ela vai embora, né? Da Itália. E a cidadania de qualquer nacionalidade prevê direitos, deveres. Deveres é você contribuir no país que você está, né? Então, não é ilegal, é um processo interessante também, é uma escolha, só que tem isso, tem que... e sim, vai ter uma entrevista, né? Vai ficar por esse período aí até o agente ir naquele endereço, conferir se você está morando lá, se você, seus familiares, os requerentes estão morando lá, se falam um mínimo da língua italiana, né, para se comunicar. Então, aí tem uns entravezinhos, né, além da parte financeira, que é a viagem, o deslocamento, a hospedagem, tudo isso é pago. E nós temos o trabalho administrativo, mas de uma forma totalmente organizada para não, de maneira nenhuma, ter sentido de fraude ou qualquer coisa. Então, hoje em dia, a grande maioria dos nossos clientes tem optado pela judicial. A judicial você pode ficar no Brasil, no país, nós temos clientes cá em Portugal também, você fica no seu país, você não precisa falar italiano, você precisa ser um descendente com toda a documentação comprovada. E aí o advogado, isso tem sido muito importante, né? O advogado nosso na Itália vai fazê-lo. A questão da Comune, deixa eu dizer uma coisa, por que ficou um pouco mais rápida? Esqueci de comentar uma coisa importante. Porque antes era concentrado em Roma, né? E depois, ao longo dos últimos anos, começou a ser assim: você vai fazer na Comune do seu antenato. Então, se o seu avô, se a sua avó, né, vamos dizer, foi lá em Castelo Abate, você vai pedir lá. Nosso advogado vai atuar lá. Essa é a ideia. Então, as diferenças são essas. Vantagens é a escolha da família, de pressa, do investimento, etc.
ok? Então, só complementando, se eu estou no Brasil e quero fazer o pedido da cidadania italiana sem me deslocar até a Itália, eu posso fazer isso, digamos, né, tranquilamente, continuar minha vida aqui, trabalhando, estudando, enfim. E Isso, vocês, como advogado lá na Itália e aqui no Brasil, vocês vão fazer todo esse processo por sem precisar procuração, me por deslocar. procuração. Ingressar no tribunal, lógico, tem toda uma conferência, já começa com a gente no Brasil, preparando toda a pasta documental, etc., mas vai acompanhar do princípio ao fim, né? Quer dizer, não podemos comparar entrar no consulado e sem assessoria também, porque tem gente que faz sozinho, nessa questão do documento, precisa entender e fazer um saneamento muito bom. Então, a pessoa não tem pressa, não, eu quero para um dia, eu quero para um neto, eu quero para um bisneto, etc. Ela vai para o consulado, né? Quero mais rápido, está tudo em ordem, sempre considerando, está tudo em ordem antes, né? Uhum. Isso está lá no blog explicadinho. Aí faz a italiana, não tem superado, faz em tribunal, a judicial, não tem superado 2 anos. E o Ok? mais importante, né, o atendimento, sempre é bom a gente ressaltar isso, porque a pessoa vai ter atendimento Brasil e Itália, né? Ela vai ter tanto suporte no Brasil, se ela estiver no Brasil. Direto aí com o nosso advogado, nós temos 37 anos aí no Brasil, né? Estamos também, como já comentei, na Itália, em Portugal, em Londres, etc. Exatamente. Se ela quiser falar com o advogado lá na Itália, ela também vai conseguir falar com o advogado na Itália sem Tem, problema tem o nenhum. endereço nosso, tem o nome do advogado, tem o telefone e o WhatsApp dele. Pessoal, Sim. só complementando, no nosso site nós temos tudo certinho lá, o endereço da Itália, tem informações das mais diversas falando sobre cidadania, explicando passo a passo. Então, se alguém quiser mais informações, é só entrar no nosso site, eu vou deixar na descrição depois do vídeo, e lá no Sim. blog tem bastante informação que vocês podem aproveitar para tirar aí mais dúvidas, tá bom? Bom, outra É isso. pergunta que é assim: sou descendente por parte de pai. Judicialmente, só pode ser no caso de descendência por parte de mãe. Ou seja, tem sempre essa dúvida que a pessoa só pode pedir a descendência por parte de um ou de outro, né? Tem esse entrave aí. O que é real, né? Ela Não, tem que ser de pai hoje ou em de dia, mãe? hoje em dia já não tem diferença, tá? Se você na sua linha de descendência, se você é descendente de pai ou de mãe, né? Agora, a única questão que tem de ser muito bem vista é se os filhos, né? Se você tem na linha de descendência uma mulher, se os filhos dessa mulher antecederem 1948, né? Nasceram antes dessa data, porque até essa data a mulher ela era uma coisa muito machista, não vou assim, detalhar nisso, né? Mas ela casava com um estrangeiro, ela perdia a nacionalidade dela. Então não tinha como, se ela perdeu a nacionalidade italiana, não tem como transferir. Mas isso, né? A partir de 1948 já resolveu. Só que precisa ser judicial, Ah, certo? No caso na linha, né? Vai encontrar no nosso blog também. Eu não quero me alongar muito, né? Mas eu sei que tem detalhes no blog muito importantes. A, a linha de transmissão da cidadania italiana, a gente vai detalhar lá, né? Só tem mesmo que ficar atento a essa data de nascimento dos filhos, ok? Mas isso a gente acompanha, explica e vamos definir juntos o melhor caso. complementando essa pergunta, existe É, um limite, né, nessa questão aí, se tem que ser avô, bisavô, tataravô, enfim, existe esse limite ou não? então, essa é uma coisa que tem que ser estudado também, Uhum. porque, em princípio, é lá Entendi. na sua raiz, né? Mas precisa estudar a genealogia, acompanhar a árvore genealógica e assim por diante. Bom, vamos lá. Aí acaba que complementando também essa questão, porque é assim, ó, eu tenho sobrenome italiano,
A questão de ter nome italiano dá direito à pessoa de ter a cidadania italiana? Então, eu vou resumir uma coisa assim, porque eu já ouvi muita gente falando: alô, olha, você tem sobrenome italiano? Vem cá que a gente resolve você e pede sua cidadania. Rapidinho. Aqui, o seguinte: se você não é cidadão europeu, da Europa, né, que tem residência legal na Itália, um mínimo de 2 anos, se você não é, acho que menos complicado eu falar assim. Vamos falar do caso do descendente no Brasil, para não atrapalhar, né? Isso. Qual é a condição que lhe dá o direito de pedir a sua cidadania italiana? Primeiro, ser descendente de italiano, comprovadamente, com toda a árvore genealógica, com todas as certidões comprovando isso, ser casado com um cidadão italiano. Isso nós estamos falando, por exemplo, do brasileiro, né? Por exemplo, se nós tivermos um cidadão europeu, vou pegar clientes nossos, por exemplo, cidadão europeu, um português, que mora legalmente na Itália por 2 anos, ele pode pedir. Ele não tem descendência, mas ele tem residência legal há 2 anos e é europeu, ele pode pedir. Nós temos um cliente também que ele não é refugiado, né? Mas ele chegou em Portugal e foi adotado por italianos. Aí mudaram-se para a Itália e já estão lá legalmente há 5 anos. Também pode pedir. Mas no caso do Brasil, é essa a questão: ser descendente italiano ou ser casado com cidadã italiana. Então, nem sempre ter um sobrenome italiano vai me dar o direito de ter a cidadania italiana. Se você não tiver, a pessoa pode querer buscar isso, né? Buscar. Mas, normalmente, isso está na história da família, né? Tem alguém que vai te contar a história. Lembra quando nós conversamos de sobrenome, né, em Portugal, para a nacionalidade portuguesa? Falei, Roseni, você, com certeza, é descendente de português, né? Roseni Fernandes, né? Mas temos que procurar. Até você, na época, começou a conversar com seu pai, seu avô, etc. Então, nós não oferecemos isso. Olha, vem aí, por exemplo, né? Eu tenho no nome Vedovelli Lira, né? Mas eu não posso pegar meu nome é Vedovelli e o meu cognome, né? Que é o apelido em Portugal, cognome em Itália. Meu sobrenome é Lira, meu sobrenome é Vedovelli, são sobrenomes italianos. Mas se eu não tivesse a história da minha família e a documentação, que imagine isso, ainda mais, né, numa idade avançada, nem tinham registros. Ainda hoje a gente pega na documentação aí registros manuais que tem que ser digitalizado, etc. Então, pode tentar, pode querer, mas não é isso que a gente oferece, né? Por isso que precisa Um pouco de aventura, né? Um pouco de aventura jurídica. Exatamente, tem que ter aí uma orientação, né? Outra pergunta aqui também, ó. Casei-me há 5 anos. Você até acabou respondendo isso, né? Mas vamos confirmar isso. Casei-me há 5 anos com um cidadão italiano, entretanto, essa é uma pergunta específica, tá? Por quê? É a questão do casamento, porém, esse casal é homoafetivo. E aí eles querem saber se, sendo um casal homoafetivo, se existe a possibilidade de adquirir a cidadania italiana. Ótima pergunta, ótima, não é? A Itália demorou um pouco, né? O Brasil fez o reconhecimento da união homoafetiva em 2013, a Itália em 2016. Mas eu me lembro bem o nome, a lei, né? Eu não lembro do número da lei, mas não, até me lembro porque a gente estudou isso numa apresentação de um cliente nosso. A lei é 76, que na realidade, quer ver? Olha, eu posso bater aqui. Espera só um minutinho, quem sabe já me aparece o nome dela, que é interessante.
Então, existe uma regulamentação hoje na Itália que dá esse direito. Desde 2016. Essa lei 76 chama Cirena, che è regolamentazione della unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivência. Então, é a autorização, a regulamentação, né, das uniões civis de duas pessoas do mesmo sexo. Só que, atenção, regularizado civilmente. União estável, na Itália, não permite a transmissão da cidadania. Então, essas duas pessoas precisam estar oficialmente, né, digamos assim. Casar oficialmente. Casar oficialmente. Documento. Isso. Tem que ter um documento comprovando esse casamento para que como qualquer pessoa de ambos os sexos, né? Ela casa, tem o registro oficial, tem o matrimônio, vai esperar, né, o mesmo tempo do que um casal normal, em média aí 2, 3 anos, estudar caso a caso também, atenção, né? E vai ter o seu pedido de cidadania, tendo os documentos tudo certo, também aferido. Essa questão aí, o Renato, só também complementando, já que a Pipo Palmieri, ela atende, né, muitos casais homoafetivos. Bastante. E é sempre importante a gente colocar que não é só na questão aqui da cidadania que a gente está conversando hoje, mas a gente tem feito casamentos e divórcios, e tem tanto a questão Brasil, Portugal, Itália, União Europeia, enfim, de casais homoafetivos que têm tido essa necessidade, vontade de regularizar a sua situação e buscam advogados competentes para fazer isso. E a porque tem feito isso de uma forma muito tranquila, assim, né? Com muita experiência. Sim, tem guarda de filhos, tem a partilha de bens, então precisa mesmo. Bem falado. Bom, tem mais perguntas aqui. Questões? Tem mais questões. Uma pergunta que é cotidiana, né? O que é a tal da árvore genealógica? O que é isso que todo mundo fala dessa bendita árvore? Que árvore é o ponto de partida da história da pessoa. Até foi bom você falar, porque quando você disse da pesquisa do Google, eu não estranhei, não, né, de falar que tem aí mais de 20 mil pessoas procurando, mais de 600 pessoas por dias interessados. Por quê? Desde a metade do século, né, com aquele movimento migratório extraordinário entre os anos de 1875 até 1930, o Brasil recebeu aí, não só o Brasil, a América como um todo, né, mais de 8 mil italianos, né, e mais de 8 mil europeus, sendo 6 mil italianos, a maioria pelos portos brasileiros, né? Então, o Brasil foi assim, né? Cresceu dos nossos nativos, depois os colonizadores portugueses, depois os imigrantes, né? Então, o Brasil hoje, ou nós somos descendentes dos nativos, ou somos descendentes de portugueses, ou somos descendentes de italianos, existem outros estrangeiros, mas hoje, escuta, vou falar baixinho, são 32 milhões de ítalos descendentes. Para um Brasil de 203 milhões, deve estar em 203 por aí, milhões? Estamos falando 15% da população é ítalo-descendente, então tem que estar no Google mesmo e tem de procurar fazer sua árvore genealógica, que vai construir toda a sua história para comprovar, né, a real descendência. Então, o primeiro antenato, né, o primeiro antepassado, e vai formando, né? Vamos começar lá em cima, né? Tataraneto, ou o bisavô, avós, vai formando com toda a documentação. Nasceu, casou, na época não, mas digamos, né, mais recente, divorciou, casou outra vez, vai tudo, toda a história da pessoa até chegar naquele que morreu, né? Vai chegar na pessoa, né? Então, nascimento, casamento,
que não abriu mão da nacionalidade italiana, comprovação, tá, né? Até chegar naquele que está requerendo a cidadania. A árvore genealógica se faz para ter um cenário comprovativo, não só da história emotiva, que é muito relevante, mas da história real. Você está aqui, nasceu do fulano. É sempre importante a gente colocar que a construção dessa árvore, né, o pedido de cidadania, as pessoas precisam ter em mente que ela vai precisar recorrer a documentos, ela vai ter que ter documentos, né? E para ter esses documentos, ela vai ter que fazer essa árvore justamente para saber que cartório que ela tem que ir, onde ela tem que solicitar, ela precisa de uma certidão de óbito, ela precisa de documentos para comprovar exatamente essa árvore que ela está montando, né? Não é só montar um papel, a gente tem no blog isso, né? É que a figura da árvore genealógica tem na cabeça da gente que é algo simbólico, né? E não tem nada, no caso da cidadania italiana, né? E também de outras nacionalidades, na verdade é a prova inicial, é a essência de tudo para depois você começar a percorrer e conseguir as certidões, entendeu? E a árvore genealógica, é importante a gente dizer que ela, feita por um advogado, é que já vai começar o saneamento dos documentos. Eu acho que 60% dos pedidos que chegam para a cidadania italiana Palmieri, as pessoas fizeram com o trem, ou fizeram sozinho, e pá! Problema da documentação, né? Então, vamos fazer uma pergunta específica agora, né? A Pinto Palmieri, Advocacia Internacional, ela cuida dessa questão da árvore genealógica para a pessoa que quer adquirir a cidadania italiana. Boa pergunta, Rosa, porque não é que cuida com olheiros, não, nós temos historiadores, né? No Brasil, historiadores na Itália, genealogistas, né? Tem uma advogada que ela tem uma especialidade como historiador e genealogista. E aí vai montar a árvore genealógica. Não é assim, peraí, pega o rapazinho, ele está com processo de quem aí? Não, pega, vamos fazer aqui. Desculpe, tá? Tem gente aqui que oferece, olha, nós temos aqui atendido milhões de cidadania, nós somos os mais rápidos. Esta não é a nossa proposta. A nossa proposta é fazer o trabalho personalizado, pegar você que quer cidadania. Vamos, qual é a sua situação? Então vai custar muito mais caro esse colo? Não tem nada disso, nada disso. É o que você merece. Tem gente que gosta de comprar roupa naquele saldão, não tem? Eu me lembro bem, naquelas lojas populares, tem o saldão, o cesto ali. Para mim, isso é assim. Quando você está falando em números de milhões de atendimentos, nós não temos milhões de atendidos. Milhões. Nós temos centenas. E não paramos dia a dia. Mas nós não vamos passar para uma pessoa que não tenha a capacidade do advogado, a capacidade do assessor naquele ponto. É isso. Até porque a gente quer uma pergunta sobre documento aí, eu até queria falar algum comentário. Você tem alguma coisa? Tem 3 perguntas aqui também muito recorrentes, né? Toda hora o pessoal pergunta, que é o que é um apostilamento de Haia, né? Porque isso é falado muito quando a gente está falando em cidadania, nacionalidade, e aí vem essa questão, apostilamento de Haia, o que é isso? Bom, pouquíssimas palavras, né? Para evitar tudo que havia, né? Você vai num notário, você vai num cartório, certifica a sua assinatura, etc, etc. E isso transitava para os países e, no fim, acabava aparecendo casos, como se diz em Portugal, né, de burla, de alteração, enfim. Então, os países se reuniram e, na cidade holandesa de Haia, estabeleceram a convenção de que qualquer documento para evitar irregularidades recebe vamos chamar de selo, né? Que, na realidade, é um reconhecimento ali, atestado com a certificação digital, né? O QR Code, a certificação digital, que é aceita em todos esses países que pertencem à convenção.
e pouquíssimos deles estão fora não vou dizer pouquíssimos deles, né, mas aqueles que realmente fazem parte dessa tramitação, porque isso não é só para a cidadania, é para tudo. Nossa, nos casos aí de reconhecimento de sentença estrangeira, reconhecimento de paternidade, tudo precisa. É para evitar irregularidades. É aquele que atesta, olha, pam, esse documento é autêntico. Beleza. E a certidão de inteiro teor? O que é a certidão de inteiro teor? O que é inteiro? Completo, é tudo. Né? Tudo. Completo, é tudo. Então, não é, vamos tira a certidão de nascimento. Não. A certidão de inteiro de teor é a nossa vida como cidadão. Nascemos, casamos, divorciamos, morremos. E outras coisas que aconteceram no decorrer, adotamos um filho, tudo está ali. Inteiro teor, conteúdo. Tem que estar completíssimo. Eu não acho, por exemplo, tem uma coisa que tem que estar lá, comprovando na certidão, que você não abriu mão da cidadania italiana, que você não pediu a nacionalidade brasileira, abrindo mão da italiana, né? Então, eu não acho ruim as pessoas perguntarem, porque a pessoa não tem obrigação de entender, né, essas questões. Então, a gente está aqui para isso. Vamos lá, e aí tem mais uma perguntinha, que é, já fiz a pasta de documentos no Brasil e só quero contratar os serviços para ingressar no Tribunal da Itália. Isso acontece muito, a pessoa fala que já fez a pasta de documentos, já montou a árvore genealógica, enfim, e ela fala assim para mim, Rose, eu estou com tudo na mão, todos os documentos na mão, eu só preciso ingressar na Itália. Então, é possível, mas nós, na cidadania italiana Palmieri, não vamos deixar de fazer a fase de saneamento dos documentos. Porque, mas eu contratei uma assessoria para isso. Ok, mas nós precisamos ver os documentos, nós precisamos conferir os documentos, né? Para que possa ser seguro, fidedigno, de acordo com as exigências dos tribunais na Itália, para a gente poder ingressar com o processo. Então, tem gente que, às vezes, não entende, fala assim, não, mas está mandando um orçamento para fazer os documentos. Não é fazer os documentos. Se você já fez, tem a pasta, nós vamos sanear, ou seja, revisar, conferir. Isso é a parte, olha, Rosa, essa pergunta é muito boa, porque a grande maioria das pessoas que nos procuram, que já estão sendo atendidas ou que até pararam por causa disso, estão com problema nos documentos. Né? E um advogado especialista, ele bate o olho aqui, em vez da a nona chamar Angela, ela aparece num documento como Angela, na outra ela aparece como Angélica, digamos, falando qualquer coisa. Ou Angeline, ou Angelina, qualquer diferença. Já travou. Fazemos sim, fazemos só a parte da Itália, mas teremos que fazer a revisão. Então, sempre importante lembrar. Saneamento de documentos nada mais é, para as pessoas entenderem de uma maneira simples, é uma conferência dos documentos para saber se está tudo ali de acordo com o que se precisa, para que a gente possa avançar para a próxima fase. Correto? E se houver alguma coisa a corrigir, esse é o momento. Né? Esse é o momento mais importante. E sempre lembrando que, como somos nós, né, os diretores da empresa, você no atendimento, etc., nós estamos sempre lado a lado. Lado a lado. É como se a gente estivesse juntinho aí durante todo o processo e qualquer coisa que aconteça, ou na comune, ou no judicial, no tribunal, nós estaremos prontos para responder, ajustar, consertar e ir embora. Porque se deixar sem solução ou não tiver especialidade naquilo, o processo, às vezes, até se extingue, vai embora, cancela. E outros voltam lá para o começo da fila. Gostaria muito de agradecer você
Tem mais alguma questão? Renata, tem várias questões, mas hoje fica aqui impossível, porque são muitas, a gente ficaria aqui horas. Mas eu acho que, Não... para início, a gente já começou aí bom, porque deu para sanear muitas coisas que a gente tinha aqui para responder para os nossos seguidores e clientes e parceiros, enfim. A gente vai ter outras conversas, mas é importante sempre lembrar, né? Quem deseja cidadania italiana, você vai ter atendimento no Brasil ou na Itália, você vai falar direto no WhatsApp e mais. Fique sempre atento no blog, no canal no YouTube, que a gente sempre vai postar material lá para que vocês possam acompanhar todo esse, digamos assim, todo esse processo, né, tão pedido aí, que é a cidadania italiana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo e agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade em nos atender. Eu aqui agradeço, tão bom, né? Só que eu sou muito conversadeira e os vídeos ficam muito longos, e então vai para o site mesmo, no blog, né? A minha mensagem é o seguinte: eu vim para a Europa requerendo minha cidadania por minha questão familiar, né? Eu já comentei em alguns casos, a nossa filha única foi fazer mestrado em Londres, nós fomos lá, abrimos escritório lá. Londres é bastante difícil, é muito frio, enfim, né? Então ficamos em Portugal, mais perto dela. Aí depois vimos que ficaríamos mais perto quando ela foi transferida, né, como advogada em Suíça, fomos para a Itália. Então, para mim, não é que eu não quero viver no Brasil. Eu quis, além de estar perto da minha filha, aproveitar a minha vida para conhecer outros lugares. Eu gosto de viajar. Aqui fica tudo mais próximo, mais simples. A qualidade de vida é outra, né? A gente não vive com medo, nem em Portugal, nem na Itália, nem na Inglaterra. A gente vive com mais segurança, a gente vive com mais perspectiva mesmo de ganho, né? de progresso, vamos chamar assim. Então, minha mensagem é: pense bem, não negue a você, não negue aos seus descendentes a oportunidade de crescer intelectualmente, culturalmente, viver a vida, que é tão curta. Olha, né? Olha, eu estou querendo viver a vida rapidinho, né? Aproveite a vida, dê essas oportunidades para os seus familiares, né? E até mencionando uma coisa importante, tem gente que fala: eu posso fazer em tribunal a cidadania para um grupo familiar? Não só pode, como deve, porque todo o estudo dos documentos é feito uma vez, vale para todos, dividem custos, dividem tudo e sai mais rapidinho. Viva a sua vida, estamos aqui para lhe apoiar, tá bem? Obrigada, Rose. Até uma próxima. Obrigada, Renata, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima. Mas o que você acha que deve essa procura tão grande com relação à cidadania italiana? O que você acha que as pessoas têm procurado cada vez mais? Bom, eu penso assim, não é? Primeiramente, eu acho que existem dois aspectos bastante importantes. Tem pessoas que estão voltados para a história da família, né? Conhecer as suas raízes. Isso é lindo. Eu me lembro que na infância era uma coisa que me encantava, né? É, e isso, o que a gente sabe sobre isso? Por exemplo, nos historiadores, nos genealogistas que trabalham na equipe da cidadania italiana Palmieri, tem muitos casos que as pessoas querem apenas isso, querem fazer a sua árvore genealógica, querem compreender realmente a história dos seus antenatos, né? Os antepassados, antenatos, aqueles que nasceram antes. Isso é uma das vantagens, digamos, emocionais. Ligando do emocional ao racional, existe um desejo de você pensar, se não for para você, mas pelo menos para os seus descendentes, né, para os seus familiares, pensar num futuro de possibilidades maiores. Você imagine hoje você com um passaporte italiano, um passaporte europeu, você podendo estudar, trabalhar, passear livremente, né, pelos mais de 27 países da União Europeia e
transitar pelos países do espaço Schengen com É, muita facilidade. inclusive, né, o passaporte aí italiano, ele te dá a possibilidade, por exemplo, de você entrar livremente nos Estados Unidos, que é uma vontade aí que as pessoas têm, né, de passear livremente. Exigências mínimas, existe um tipo de um formulário, um documentário, mas é questão do visto, né? Todo esse sofrimento, especialmente para alguns países como o Brasil, é grande, né? Quer dizer, traz E você tinha traz me muito perguntado, mais benefícios. você tinha me, desculpa, fale, o quê? Traz muito benefício, são muitos benefícios, né, Ah, que a cidadania não, né? italiana traz para É uma vida de oportunidade. Tem gente que fala assim, mas eu estou muito bem no Brasil, mas isso não quer dizer que a pessoa não está bem. Por exemplo, nós estamos muito bem no Brasil. Nós temos uma empresa há 37 anos, né, trabalhando para portugueses, italianos, ou brasileiros, portugueses, italianos e outros estrangeiros. O escritório também temos em Londres, temos escritório cá em Portugal e o escritório na Itália, na Lombardia, né, em Milão, próximo de Milão. Então, as vantagens são de você abrir oportunidades, vantagem de você querer viver novas experiências e você ter realmente um futuro para você desenhar com outras formas.